Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui do Templo Sede, em Chapadão do Sul, a nossa igreja Assembleia de Deus Missão, na presidência do pastor Daniel Rovani. Estamos aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, nesse culto de ensino da palavra de Deus. Eu peço a você que compartilhe com mais irmãos para que sejam alcançados, visto que estamos passando por essa fase, né, de ficar sem estar cultuando aqui no templo, mas nós estamos aqui cultuando ao Senhor e convido você em casa para ouvir a palavra de Deus e assim estarmos juntos nesse momento, nesses alguns minutos, para cultuar ao Senhor na sua casa, junto conosco. Eu quero fazer uma oração e convido você para orar comigo neste momento, antes de adentrarmos na palavra de Deus. Senhor Deus, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, meu Senhor, estamos aqui para falar com o Senhor nesta oração. Por favor, Senhor, que a Tua doce presença, Senhor, esteja, Senhor, em cada lar, visitando os Teus servos, a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, me coloco na posição de servo, para transmitir aqui, Senhor, a Tua palavra, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Eu sei que a Tua palavra, Senhor, ela tem endereço certo, não volta vazia, mas ela rega toda a terra que precisa, Senhor. Ela tem um endereço certo. Por isso, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo nos conduza nesta noite, nos ilumina, Senhor, para conhecermos a Tua palavra, cada manhã, cada dia, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia junto comigo, Carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 22 até o verso 24. É um culto doutrinário, né? De ensino da palavra de Deus. Fomos convidados pelo nosso pastor para estarmos aqui. Isso é uma honra para nós. Efésios, capítulo 4, versículo 22 até o verso 24. Acompanhe comigo, por gentileza. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Aqui estão alguns resultados da web. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Glória a Deus. Meus irmãos, nós, por intermédio do pecado que Adão cometeu, todo esse pecado, a natureza, ela predominou sobre todo ser humano. Todo ser humano foi afetado por esse erro que Adão cometeu, desobedecendo ao Senhor lá no Jardim do Éden. E essa natureza do pecado que nos levava a estar longe de Deus, que nos levava a estarmos debaixo da ira de Deus. Mas para a nossa alegria, para a nossa libertação, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, em nosso lugar, para nos conceder a salvação, para nos conceder uma vida nova, a vida eterna. O nosso Senhor Jesus, Ele se fez em nosso lugar, para nos trazer vida. E nessa noite, meus irmãos, esse texto que acabamos de ler, alguns versículos dessa epístola paulina, né, que foi escrita nos anos 60 depois de Cristo, o apóstolo Paulo trazendo
Essa epístola que provavelmente serve para todos os cristãos, todos aqueles que receberam a Cristo. Essa epístola não pode ser só direcionada aos Efésios, mas é uma epístola que abrange a todos que aceitaram a nova vida, que aceitaram servir a Cristo, servir ao nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele dá esses conselhos, dizendo que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Em algumas tradições é despir-se do velho homem, é deixar a velha natureza, visto que Cristo abriu essa condição para nós, que antes era impossível, mas hoje Cristo abriu o acesso. E logo que aceitamos a Cristo, irmãos, o velho homem tem que morrer. A velha natureza, temos que deixá-la, temos que abandoná-la e se vestir-se do novo homem, de uma nova natureza em Cristo Jesus, para vivermos de uma forma que agrada ao Senhor. Temos que abandonar as coisas velhas. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, ele diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós que aceitamos a fé em Cristo Jesus, que seguimos a Ele, que professamos a fé, a nossa vida, ela tem que passar por essa mudança, por essa transformação. E essa transformação é nós que temos que deixá-la, é nós que temos que abandoná-la, porque a salvação veio de graça. Cristo pagou o maior preço. Mas nós temos que deixar a velha natureza, temos que deixar os costumes que praticávamos antes e que nos afasta de Deus. O apóstolo Paulo, ele ensina dizendo que temos que deixar essa velha natureza, temos que abandoná-la de uma vez por toda, porque ela nos corrompe. Se nós não abandoná-la, ela corrompe o homem. Mas o homem, para viver uma vida nova, ele precisa deixar essa vida velha que ele levava antes. E o apóstolo Paulo, ele fala algumas coisas dessa vida velha. No versículo 25, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, dessa mesma epístola, do capítulo 4, dizendo para abandonar a mentira. Ora, o crente que serve ao Senhor, que vive na verdade, ele não pode viver da mesma maneira mentindo como mentia antes. O homem que decide seguir a Cristo, ele precisa falar a verdade para com o seu próximo. Ele precisa viver de conformidade com a palavra do Senhor. Ele precisa viver em santidade, na justiça. Porque para isso é que a nova natureza que Deus nos dá, é para isso que nascemos de novo, é para aprender tudo novo na casa do Senhor e na sua palavra. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo, no versículo 26, ele também dá uns conselhos dizendo: irai-vos, mas e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então o apóstolo Paulo, ele ensinando, trazendo para nós também esse ensinamento, nós temos que evitar de pecar. Porque a ira, irmãos, a ira pode nos levar a pecar, a consumar. Então o apóstolo Paulo diz: irai, mas não pequei. E se acontecer de irar e pecar, que não se põe o sol sobre esta ira, que possamos liberar perdão, porque a nova natureza perdoa. A nossa natureza, a nova natureza,
ela fala a verdade. A nova natureza, ela perdoa. Porque este é o Evangelho que nos dá o perdão de graça, ainda que não merecemos. Mas o Senhor Jesus, Ele nos dá de graça porque nos ama, pelo seu grande amor que tem confiado a nós. Nos dá essa liberdade e nos dá o selo da presença, que é o Espírito Santo, na sua igreja, na vida de cada cristão. Glória a Jesus. Ele diz no versículo 27, não deis lugar ao diabo. No versículo 28, ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Irmãos, a velha natureza que vivia antes não pode mais acontecer na vida daqueles que ergue a mão e confessa Jesus no coração, confessa com a sua boca e crê em Jesus. Ele não pode viver nessa prática do furto, mas ele trabalha. No versículo 29, o apóstolo Paulo continua nessa epístola dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A velha natureza, irmãos, que vivíamos antes, falavam palavras torpes, palavras que não agradam ao Senhor. Mas quando aceitamos a Cristo, essas palavras que ofendem a santidade de Deus, não podem sair da boca de alguém que professa fé. Nós temos que domar a nossa língua, a nossa boca, para não falarmos coisas que desagradam ao Senhor. E ele diz mais, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Irmãos, a nova natureza de um cristão, de um crente que aceitou a Cristo, ele vive em conformidade à palavra do Senhor, e da sua boca sai palavras de edificação, porque a igreja é o sal da terra, a igreja é a luz deste mundo, porque Cristo habita nela, o Espírito Santo habita com a sua igreja. No versículo 31, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Irmãos, este é mais um conselho que o apóstolo Paulo nos traz, dizendo para nós não entristecer o Espírito Santo. É por isso que temos que largar a vida velha, para que nós venhamos não entristecer o Espírito Santo, andando de forma que o desagrade, porque Ele é sensível. E Ele, o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso amigo, que está conosco todo momento, que nós possamos viver uma nova vida, que nós possamos viver essa vida agradando ao Senhor, não entristecendo Ele. Versículo 31, toda amargura e toda ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Meus amados, nós sabemos que a nossa vida velha, aquela vida antiga que tínhamos antes, ela vivia dessa forma, com amargura, alguns vivendo amargurado, sem o prazer. Mas a nova vida, ela traz para nós tranquilidade, doçura. Deixemos a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia. Deixamos toda a malícia, seja tirada de entre vós.
Versículo 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amados irmãos, nós temos um alvo a alcançar. E esse alvo, irmãos, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é morar com Cristo na glória. É podermos contemplar o nosso Senhor. É podermos receber dele, irmãos, o galardão que ele nos oferece, a vida eterna. E nós temos que nos revestir da nova natureza, da nova criatura, porque Cristo nos dá condição. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a vencer esses costumes antigos que vivíamos longe de Deus. Mas que nós possamos, amados, abandonar algumas coisas, algumas práticas que fazia antes. E por que muitas das vezes nós não conseguimos abandonar isso? É uma mentira de brincadeira, é uma amargura, é uma ira, é uma cólera. Meus irmãos, nós temos que viver hoje pronto para ir morar no céu. Hoje nós contemplamos e ouvimos, nesse tempo de crise, ou nesse tempo dessa pandemia, né, que está afetando alguns, que está afetando algumas pessoas, trazendo esse desconforto. Mas nós que estamos em Cristo, nós precisamos tomar posse da promessa que Ele nos deu. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está com a sua igreja, Ele está com você na sua casa, Ele está comigo. O nosso Deus, que é o nosso fiel guardador, o nosso fiel protetor, nós temos que andar com Ele. Ora, por que não lembrar da vida de Jacó, que vivia de uma forma, digamos assim, errônea, mas a partir de que ele encontrou o Senhor, ele faz um pacto e ele toma uma posição, e a vida dele muda, o nome dele é mudado para Israel, e ele recebe do Senhor as bênçãos. Que possamos, irmãos, mesmo em tempo de crise, adorar ao Senhor. Mesmo em tempo de crise, que possamos ser fiel ao Senhor. Mesmo em tempo de tormenta. Mas a igreja de Cristo, ela vive uma nova vida. Ela vive um novo modo de viver. Porque o novo modo está na palavra do Senhor, que é o manual para a vida do cristão, de todos aqueles que querem morar no céu, de todos aqueles que tomam posse do Evangelho que é poder e salvação, todos aqueles que querem viver uma transformação. Nós precisamos, e se muitas das vezes não conseguimos deixar essas velhas coisas que fazíamos antes, o Espírito Santo, querido, é Ele quem nos ajuda, é Ele que nos convence, é Ele que nos fortalece para vencer, é Ele que nos dá força, nos capacita, se assim nos entregarmos completamente ao Senhor.
para vivermos uma vida santa e irrepreensível. É da vontade do Senhor que nós vivamos assim, para o agradar, para louvar a Ele. Querido, nesta noite, que você possa refletir nesta palavra, como estamos andando na casa do Senhor, como estamos conduzindo a nossa família, como estamos vivendo entre os povos. Glória a Jesus. Você que está assistindo nesta noite, viva uma nova vida. Vale a pena. Jesus disse que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, siga-me. É necessário viver uma vida de renúncia, porque a salvação é de graça. Mas para viver com Cristo, andar com Deus, Levítico capítulo 20, versículo 26, se não falha a memória, o próprio Deus dizendo ao povo de Israel: sede santo, porque eu sou santo. Um povo separado, uma natureza nova, uma natureza transformada pelo Senhor. Oh, como é maravilhoso, querido, poder desfrutar da presença de Deus, poder viver mesmo em tempos como esse que estamos vivendo, podermos se alegrar com Cristo. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele também disse que não tinha prazer na sua vida. A vida dele não era o principal alvo, mas sim que Cristo estivesse nele, que ele estivesse fazendo aquilo que Cristo o colocou para fazer, que era pregar o Evangelho, falar do Evangelho às pessoas necessitadas, aqueles que precisam também receber essa mesa transformada. Glória a Jesus. A nova vida, irmãos, Ele é benigno para com seus irmãos. Sabe, eu sei que não é fácil no dia a dia, nos nossos lares, são tantas coisas que acontecem, né? Às vezes é alguém que lhe irrita, mas que possamos ter, irmãos, o fruto do Espírito que nos ajuda a responder de forma diferente a algumas questões que nos tira, muitas das vezes, o sentido, mas que possamos confiar no Senhor, que possamos viver na presença do Senhor. Deus confiou a você, confiou a mim isto, que a sua vida, que a minha vida possa ser conforme o Evangelho do Senhor nos ensina, que é amar, perdoar, que possamos viver para a justiça do Senhor, viver para a verdade. Meus amados irmãos, fique com esta palavra, que possamos abandonar a velha vida, a vida antiga de pecado, e que possamos viver uma vida nova na presença do Senhor. Que essa vida possa fluir em nós,
que Cristo possa dominar em nós, que o Espírito Santo possa nos conduzir conforme Ele quer, da forma que Deus quer que nós andamos. E assim podemos vivenciar os seus milagres, vivenciar o poder de Deus, transformador, libertador, em nome de Jesus. Eu quero fazer essa oração com você. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, visita cada irmão no seu lar, Senhor, a tua igreja. Que possamos abandonar a vida velha, Senhor, e se revestirmos do novo homem, que é para viver, Senhor, para glorificar o teu nome. Espírito Santo, consola os teus filhos, Senhor. A cada um que está ouvindo ou acompanhando essa transmissão ao vivo, que eles possam receber do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cura, transforma, renova, fortalece, meu Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu quero vos falar que amanhã, às 19 horas, MS vai estar tendo mais uma transmissão aqui. Compartilhe, acompanhe e cultue a Deus junto com todos, em nome de Jesus. Também eu quero falar aos irmãos que está havendo uma campanha todos os dias, a partir das 8 horas da noite, MS, até as 21 horas. Que os irmãos possam, das 20 horas MS até as 21 horas MS, que os irmãos possam estar orando no seu lar. Não estamos aqui no templo reunido devido à situação, mas cada um no seu lar possa dobrar o joelho, orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Deus o abençoe, em nome de Jesus.